como a história da cristandade ficou marcada por feitiçaria, drogas e sangue. Apocalipse 18. Comentário de Mari Persona. Quando a gente lê esse final do capítulo 18, é interessante ler também o começo do capítulo 19, porque eu acredito que eles estejam intimamente conectados, as duas partes. Obviamente, na Bíblia não havia divisão por capítulos e versículos. Isso primeiro foi feito uma divisão por capítulos, bem séculos depois, ou mais de 1000 anos ou depois. E finalmente alguém dividiu em versículos para facilitar a leitura. Então esse trecho que começa no versículo, na realidade no versículo 18, quando fala: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, clamaram, chorando, lamentando. A continuação disso vai no capítulo 19. E depois dessas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia, e o fumo dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai a nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim, pequenos como grandes. E ouvi como a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Por que ler em conjunto essas duas partes aqui? Porque no final do capítulo 18, nós vemos o mundo lamentando a queda da Grande Babilônia. Aquilo que, por um momento, foi a expressão do testemunho de Deus na terra, no sentido da expressão exterior, que é a cristandade que nós conhecemos, que já existe hoje, e que em outro momento ela passou a dominar sobre os reis da terra, porque a Babilônia, a grande meretriz, ela está montada numa besta. No capítulo um pouco antes, aí nós vimos que ela aparece montada, assentada sobre muitas águas e também montada sobre a besta. Ou seja, ela tinha tanto domínio sobre as populações, as pessoas, os leigos, como também domínio sobre os governos, sobre os mandantes desse mundo. Mas aí, ela, depois do arrebatamento da igreja, ela é derrubada dessa besta e as suas carnes são comidas, como nós já vimos no capítulo 17, eu acredito que seja. E agora aqui eles lamentam, porque eles perceberam que perderam uma grande companheira nesse mundo. Os mercadores da terra, no versículo 19 em diante, aqui um pouco antes falou dos marinheiros, mercadores e tal, eles estão tristes agora. Eles estão tristes. Ai, ai daquela grande cidade, no versículo 19, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Então a conexão é que, enquanto o mundo lamenta agora tudo que eles perderam em termos materiais, pela queda da grande cidade, os verdadeiros salvos se regozijam. E a gente vê esse regozijo também nos céus, quando fala no capítulo 19, versículo 2, verdadeiros justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta. Aqui no capítulo 18, nos últimos versículos, fala que não haveria mais voz de arpistas, de músicos, de flauteiros, de trombeteiros, nem o artífice de arte alguma se achará mais em ti. Nós sabemos que um dos maiores depositários de depósitos de arte do mundo é hoje o Vaticano.
Dificilmente se encontra uma concentração tão grande de obras de arte, de riquezas artísticas quanto o Vaticano. Nós sabemos que os artistas, em muitos séculos, foram patrocinados pelo Vaticano. E depois isso continuou também no protestantismo. Muitos artistas, muitos escritores, muitos músicos patrocinados pelo sistema religioso. Até hoje nós vemos música cristã patrocinada pelos sistemas religiosos, mas isso tudo acaba de repente, e há tristeza no mundo por causa disso. Porque obviamente não estavam interessados com Cristo, mas interessados com aquilo que fala em Timóteo, daqueles que quiseram usar a piedade como fonte de lucro. E aí então usaram o nome de Cristo apenas como forma de obter poder, domínio e riquezas. Mas o lamento na terra tem a contraparte do regozijo no céu. E deveria ser essa também a postura do cristão, não é? Porque quando nós vemos a opulência, a riqueza e a prosperidade dos sistemas religiosos, para nós isso é um lamento, porque na verdade nós estamos vendo que é aquilo que o Senhor repudia. Aquilo que é elogiado ou glorificado diante dos homens, não lembro exatamente o versículo que diz, mas fala que aquilo que é prezado diante dos homens, para Deus é abominação, para Deus é o contrário. E aqui nós estamos vendo esse contraste. Enquanto a terra agora lamenta a perda de Babilônia, os céus regozijam-se com a perda de Babilônia. Hoje, enquanto nós lamentamos a ruína da cristandade, que partiu para esse lado de Babilônia, para esse lado de grande meretriz, de trair o seu noivo, o mundo regozija. Porque vê nisso grandes oportunidades, vê isso um crescimento, vê opulência, vê tanta coisa. E é sempre assim, o contrário. A maneira como nós, como crentes em Cristo, enxergamos as coisas relacionadas à fé cristã e a maneira como o mundo enxerga essas mesmas coisas. O versículo 23 chama os mercadores de Babilônia os grandes da terra. Metade do versículo, porque os teus mercadores eram os grandes da terra. É interessante isso, porque nós sabemos que mesmo aqueles países que não se dizem, vamos dizer assim, governados por uma religião, né, como foi no passado, muitos países como Roma, por exemplo, a Roma católica, mesmo nesses países existe um testemunho cristão, existe uma cristandade, e existe toda uma série de interesses comerciais que são, de uma certa forma, também ligados ao nome de Cristo. Basta ver que, quando houve a invasão do Iraque, o presidente dos Estados Unidos declarou que aquilo era uma guerra santa, porque estaria combatendo os ímpios muçulmanos e coisas desse tipo. E isso tem uma raiz lá atrás no engano, que é achar que o cristianismo, que Cristo vai estabelecer o seu reino na terra, quando os cristãos prepararem a terra para Cristo estabelecer o seu reino. Essa é uma falsa ideia, é a teologia do domínio que chama, que diz que os cristãos têm direito sobre a terra. Não entende, por exemplo, as promessas feitas a Israel no passado, considera a igreja como apenas uma continuação de Israel, e que a igreja então teria domínio sobre a terra e teria direito sobre a terra. E aí vem também a doutrina de se conquistar a terra, nem que seja pela força das armas, como fizeram os cruzados, por exemplo, como os exércitos de Roma fizeram no passado, e da Roma papal fizeram no passado, que dizimavam, às vezes, aldeias inteiras por se rebelarem contra a autoridade do Papa. Eu conheci uma vez com o irmão Granite, ele nos levou numa cidadezinha na Itália, que foi dizimada, todos os habitantes foram decapitados, não sei se é 2.000 ou 3.000 pessoas. Tem até uma laje agora lá, que é uma laje de pedra, que é um monumento, tiraram ela do chão, puseram ela em pé, porque na laje é possível ver todas as marcas dos machados que os soldados do Papa usaram para decapitar os habitantes da cidade, homens, mulheres e crianças. Porque eles simplesmente começaram a ler a Bíblia e não quiseram mais se colocar sob o domínio do Papa, sob a autoridade papal. A cidade foi cercada por muitos dias
deixaram sem água, sem comida e tudo, e depois invadiram a cidade e mataram a população da cidade. E aqui, estes teus mercadores eram os grandes da terra, no versículo 23, e tem mais coisa que esses fazem também. Porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Tem duas maneiras de ler essa palavra feitiçarias. Uma é feitiçaria mesmo, que é o uso de poderes ocultos, poderes satânicos, e isso nós sabemos que não falta na cristandade. Existem muitos sinais, muitos milagres, muitas visões, muitas santas que aparecem em algum lugar, muitas pessoas que falam com voz distorcida, falando que é o Espírito de Deus falando, e curas, e expulsão de demônios. Existem tantas coisas que muitas delas são poder mesmo, poder como o poder dos magos de Faraó que imitavam o poder de Deus ministrado através de Moisés. Então tem a feitiçaria sim, demoníaca, mas também essa palavra pode ser interpretada, eu acho que no grego é alguma coisa a ver com farmácia ou farmacopeia, alguma coisa assim. É alguma coisa a ver com drogas, com medicamentos, com drogas, medicamentos, coisas que alteram o estado de uma pessoa. Então pode também ser feita essa leitura, que haveria por trás disso todo o mercado que faria com que as pessoas perdessem o seu controle próprio e outros pudessem dominar sobre ela. E aí no versículo 24 vem a pior parte de tudo isso, vamos chamar assim, e nela se achou sangue dos profetas, sangue dos santos e sangue de todos os que foram mortos na terra. E quantas guerras são hoje contabilizadas na conta de cristãos, de países cristianizados, lutando para fincar a bandeira cristã no mundo, achando que a conquista do mundo devia ser feita à força para que as pessoas se convertessem, e quando o mundo estivesse pronto e cristianizado, Cristo deveria voltar então para trazer o seu reino. É um engano muito grande esse, nós sabemos que quem vai realmente descer e pôr ordem nesse mundo, mas depois que a igreja, os verdadeiros salvos foram tirados daqui, é o próprio Senhor Jesus. Não são os cristãos que vão cristianizar o mundo. O evangelho vai ser pregado, mas não vai mudar o status do mundo com isso. O mundo vai continuar sendo inimigo de Cristo. Se não fosse assim, o Senhor não diria aos seus discípulos, não rogo pelo mundo, porque ele iria então rogar pelo mundo, para que o mundo então melhorasse, se convertesse, se arrumasse. Mas o Senhor falou, não rogo pelo mundo, porque ele sabia muito bem que nada iria mudar a tendência do mundo e nem sua inimizade contra Deus. E a morte, o sangue de todas essas pessoas será colocado em conta justamente desses que um dia se denominaram cristãos e usaram o nome de Cristo para exercer seu poder na terra, não autorizados por Cristo e nem para a glória de Deus, mas para a sua própria glória. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.